Eu conhecia algumas pessoas. O Zé Pedro faleceu, já residia ali na Vila Progresso. E mais acima, onde está hoje o campo do Esporte Clube São José dos Campos, uma família de alemães, que eram os Kubinski. Essa família de alemães, mais ou menos nos meados de 60 e 70, por aí que não estou recordando bem, foram assassinados. Todos assassinados, 4 irmãos, foram dois homens e 2 mulheres, foram ali barbaramente assassinados por marginais na época. Marginais crianças, mais velhos tinham 18 anos, o resto eram crianças. Então essa família também, que praticamente faria hoje parte da história de São José dos Campos, se estivessem vivos. Fez parte da história, porque o terreno onde eles residiam foi dado para eles residir pelo coronel João Cursino. Então, portanto, a família Kubinski era famosa. Hoje, no lugar que ela residia, funciona a Célio Lemos, que é uma sociedade espírita, e a Célio Lemos que vem atendendo ali os seus pobres, as suas crianças. Então, a Célio Lemos estava ali. Então, em 52, para vir da cidade até o cinema, a estrada de terra, quando chovia, não passava por aquela estrada de terra do Jardim Paulista. Então, havia necessidade de criar esse Jardim Paulista algum movimento que pudesse mudar um pouco a fisionomia do bairro. Então, o que aconteceu? Eu indo para lá, como já vivia, já tinha tendência para movimentos, eu chegando lá, entrei em contato com várias pessoas, e quando menos espera, eu estava envolvido como jovem, estava estudando, 17 anos, eu envolvi então com um jornalista muito famoso de São José dos Campos, que é o Edevar Simões. Então, o Edevar Simões, que morava aqui na Rua Major Antônio Domingues, no final da Rua Major Antônio Domingues, quase saindo ali na avenida que dá do prolongamento da João Guilhermino, que eu não sei bem o nome da rua, não estou lembrado. O Edevar Simões convidava as juventudes jovens. O Edevar Simões, para vocês que são jovens ainda, eu vou dizer, era um rapaz com todo aquele entusiasmo de juventude, e que uma vez, vindo de Caraguatatuba, junto com alguns amigos, sofreu um acidente na estrada de Caraguatatuba. E o que aconteceu para esse rapaz? Ele ficou paralisado totalmente. Então, ele teve problema na coluna e praticamente ficou paralisado na cama. Quer dizer, se havesse um dia para ter aquele contato com a cidade de São José dos Campos, ele levava lá os estudantes. Então, vários estudantes iam lá toda tarde. Eu, por exemplo, estava sempre lá toda tarde. Eu saí da Tecelagem Paraíba e não tinha dúvida, passava lá pela casa do Edevar Simões para saber as notícias, porque ele era o diretor do Vale Paraibano. Ele era o diretor do Vale Paraibano. O Vale Paraibano foi fundado em Caçapava, mas posteriormente ele foi fundado em São José dos Campos por Edevar Simões. Então, em contato com o Edevar Simões, ele me incentivou, me dava muito incentivo, a ponto de um dia ele escrevendo: já que você mora no Jardim Paulista, você seja lá o meu repórter de setor. E me deu uma carteira de jornalista, de repórter do jornal Vale Paraibano. Uma carteira de jornalista que eu guardei com muito carinho até há 2 anos atrás, quando infelizmente o meu carro foi roubado e levaram esse documento valiosíssimo para mim. Em 1936, foi fundado uma sede do Círculo Operário, porque o Círculo Operário era uma organização católica, mas de conotação profundamente social, porque era aquela que se envolvia com as questões trabalhistas antes de existir sindicatos. Porque o sindicato foi a partir de 42, 43, fundaram-se o sindicato. Mas antes, as questões sindicais eram resolvidas pela igreja. Então, o Círculo Operário era um órgão da Igreja Católica. E, nesta época, de 1956, o Círculo Operário ainda tem a sua sede na Avenida São José. A Avenida São José, lá está o Círculo Operário. E que no passado teve grande projeção social, porque era aquele Círculo Operário que cuidava das questões sociais. Eu lembro disso que meu pai trabalhava na fábrica de louça em 40, e lá estava ele, tinha uma carteirinha do Círculo Operário de São José dos Campos. Então, portanto, ela foi de grande tradição. E o que eles colocaram foi um serviço de alto-falante. Daí, então, eu senti que surgia a oportunidade de eu criar um movimento social para mudar um pouco a fisionomia do Jardim Paulista. Daí criei lá um programa chamado Programa Viagem através dos Livros. Então era um programa que ia ao ar pelo serviço de alto-falante, e pelo serviço de alto-falante ele levava então o quê? Levava as notícias, primeiro Vale Paraibano Ar, que era um programa Vale Paraibano Ar, que levei lá pelo serviço de alto-falante.
que eu pegava o Vale Paraibano e lia as notícias mais importantes através do serviço de alto-falante para o Jardim Paulista. E depois criei, então, o programa Viagem através dos livros. Esse programa Viagem através dos livros, eu consegui levar ao ar com a ajuda da Livraria Guanabara, que na época pertencia ao Américo Rodrigues Orozco. Então, como é que a Livraria Guanabara pagava o programa? Ela pagava fazendo doações de livros. E esse livro, então, sorteava entre as crianças do Jardim Paulista. Era uma coisa muito bonita, que ainda tem fotografias que lá estão as crianças em torno daquele grupo de jovens, bastante jovens reunidos, e eram participantes do programa Viagem através do livro, que eu levava ao ar todos os domingos a 13h. Então, todo assunto importante que eu também resolvi criar, que existia falta de lazer no Jardim Paulista. Então, o bairro cresceu, muita gente, muitos empregados do Centro Técnico da Aeronáutica, as ruas movimentadas, muito movimentadas, que era um bairro carente, um bairro que faltava água, faltava tudo. A luz chegou primeiro, mas a água foi demorada, a água tinha uma torneira só que dava muitas brigas, e aí então era um bairro muito movimentado. Mas era um bairro sério, não se ouvia falar em ladrões. Era um bairro da juventude, era um bairro agressivo, até teve a fama de Jardim Paulada na época, né? Famoso Jardim Paulada. Por quê? Eram realmente pessoas de sangue quente. Eu acho que os cariocas mesmo morados no Jardim Paulista eram de sangue quente. Mas eram pessoas honestas, que nunca ouvi dizer que eles se envolver, nunca ouvi coisa mais séria que envolvesse roubos e assassinatos por roubos. Não, isso não existia. Existia a briga de rua. E a briga de rua que surgia na frente do Zezão, do Manezão lá do Clube Corinthians, às vezes acabava sendo mesmo, terminando em facada, né? Que é como diz, para o jornalista, ou aquele que se pretendia vir um dia fazer jornalismo, que tinha uma carteira de jornalista, era um prato feito. Lá ia notícia para o Vale Paraibano, né? Daqueles acontecimentos tristes que aconteciam lá. Mas então eu resolvi criar também, isso foi em 1957, 58, eu criei um programa, que daí o clube já pertencia ao José de Freitas. José de Freitas, para quem não conhece, é o pai do Pedro Bala. Ele incentivou esse movimento. Por quê? Ele cedeu o clube para o grupo de jovens. E esse grupo de jovens fazia o quê? Fazia nesse local um programa de auditório. E como ficou famoso o programa de auditório? Ficou famoso por quê? Deslocavam-se as famílias aos domingos, às 8 horas da manhã, 9 horas, quando começava o programa, deslocavam-se das suas casas, iam lá ver aqueles rapaziada falando, cantando, apresentando um programa. E foi, então, nascido esse programa. Um programa para que o Jardim Paulista deixasse de ter aquela fama do Jardim Paulada e passasse a conotação social. Então, nós conseguimos, no Jardim Paulista, acontecimentos impressionantes na época. Através do professor Valdemar Ramos, por exemplo, nós tivemos a fundação da primeira associação, era a Sociedade Amigos de Bairros, que ainda hoje existe. Então tem fotografias também que lá estou eu, o entrevistado, falando e conduzindo a população para que aceitasse a ideia da criação de uma Sociedade Amigos de Bairro. E o primeiro presidente da Associação Amigos de Bairro foi o senhor José Monteiro. José Monteiro Costa era muito ligado com a igreja, um vicentino famoso, muito ligado mesmo com a Sociedade de São Vicente, muito ligado com a Sociedade de São Vicente de Paulo, mas um espírito social muito grande. E foi o primeiro a submeter-se a uma sociedade Amigos de Bairro e foi o presidente eleito. Então foi eleito na primeira sociedade criada, se eu não me engano, tem aqui a data, 1956, 57, que nós tínhamos vários movimentos naquela época, criando-se no Jardim Paulista, e o primeiro presidente foi José Monteiro Costa, hoje falecido. O primeiro secretário, um dos diretores foi eu assumi na época praticamente a secretaria, porque fazia documentação, fiz os estatutos, José Silva, também falecido, Alcindo Demarque, também falecido, e desse grupo que se reunia na primeira Sociedade Amigos de Bairro, o Virgílio Bosquete, falecido, e se eu não me engano, desse grupo total, que estou lembrado que fundou a primeira Sociedade Amigos de Bairro, o que está vivo ainda é o Hércio Galvão, que está vivo, e o senhor José Ribeiro Leite, que ainda tem comércio no Jardim Paulista. Então, lá está o senhor José Ribeiro Leite, que foi um dos diretores, se não me engano, era o secretário da Sociedade Amigos de Bairro. Paralelamente à Sociedade Amigos de Bairro, nós criamos também a Associação Beneficente Cultural. A Associação Beneficente Cultural, também fundada nessas épocas, nesses idos,
com incentivo do Brasílio Duarte e João Borges. O João Borges já morreu, mas o Brasílio Duarte está vivo, e se não me engano é uma daquelas figuras que São José dos Campos não vai deixar de conhecer no futuro, que praticamente ele fez história em São José dos Campos. E ele está vivo ainda com a saúde, embora já com idade avançada, mas com muita saúde. E ele fundou então a Associação Beneficente Cultural. Então, estou lembrando, o Operário, fundando essa delegacia, ele deu uma conotação social muito grande, porque ali passou a funcionar a biblioteca no Círculo Operário. E essa biblioteca distribuía livros para muita gente. Muita gente leu muitos romances, muitos livros importantes do Jardim Paulista, porque a biblioteca do Círculo Operário tinha condições de oferecer esses livros para os seus habitantes. Então funcionou no Jardim Paulista. E os fundadores do Círculo Operário, dessa delegacia do Círculo Operário, nós não podemos esquecer. Um deles foi o Zé Anastácio, já falecido. Ele fundou então, era a casa dele que transformou-se depois na delegacia do Círculo Operário. E lá estava também o seu Brasílio Duarte como fundador, o Ulisses Bueno de Miranda, o senhor Geraldo lá estava, e como fundadores então dessa organização tão importante para o Círculo Operário. Foi importante principalmente para o Jardim Paulista. E a biblioteca... O movimento religioso no Jardim Paulista nasceu também, por incrível que pareça, os anos 50 foi para o Jardim Paulista de grande importância, que o movimento religioso nascia também nessa época. Que ali na rua Riachuelo foi criado um dos moradores, o seu Benedito Mário Nunes, que a turma conhecia mais como Benedito Carpinteiro. Ele fundou nos fundos da casa dele uma capela. E nessa capela ele incentivou então o movimento religioso do Jardim Paulista. De que maneira? Porque tinha uma missa, era celebrada uma missa toda semana, e quem celebrava a missa lá era o Frei Pacífico Wagner, porque o Padre João não podia deixar a paróquia dele para toda semana estar lá nesse horário. Então, o Frei Pacífico Wagner, vindo de Caraguatatuba, passando a vizinha em São José dos Campos, ele celebrava as missas nessa capela. E dessa capela, estou lembrado ainda bem, que o senhor Benedito Mário Nunes, com uma cruz na mão, ele deixou uma vez essa capela, muita gente acompanhando, e lá no bairro do Régio, ele plantava então aquela cruz e nascia a paróquia de São Judas Tadeu, que lá está atendendo milhares de católicos, né? Então foi nesta época, e essa capela funcionou então nesse local. Agora, a associação, na vida esportiva, além do Corinthians, que era famoso, muito famoso o Corinthians na época, o Corinthians Jardim Paulista era famoso, tinha muitos craques que jogaram no Corinthians, e alguns deles se tornaram profissionais. E um dos que se tornou profissional do Esporte Clube São José dos Campos foi o próprio Pedro Bala. Ele jogou no Corinthians e posteriormente ele foi jogador do Esporte Clube São José e técnico do Esporte Clube São José, além da vida política que já tinha falado. Agora, tinha necessidade também, porque como não podia deixar de ser, eu fazia também oposição ao Corinthians, porque não era o meu grupo. Então, assim, criar um novo movimento. Então, criamos a associação, foi meu envolvimento com o esporte, foi através da Associação Atlética Sol Nascente. Então, a Associação Atlética Sol Nascente, ela arrebanhou, então, os jovens que nos acompanhavam, alguns deles hoje formados, alguns advogados. Então, formou e criou-se a Associação Atlética Sol Nascente, o famoso Associação Atlética Sol Nascente, que na época enfrentou o Atlântico, que funcionava na Vila Maria, com grande garra, com grande fama. Eu não era jogador, eu fui o primeiro presidente da Associação Atlética Sol Nascente. Lá estava eu como primeiro presidente e o primeiro diretor, né? Agora, os jogadores craques eram eu. Eu não sabia ser craque de futebol, mas sabia dirigir, então, aquele grupo que estava se formando. E lá estava o Hélio, estava o Faria, estava o Norival, que hoje é advogado na cidade de São José dos Campos, então, membro o Nenê e outros, então, o Tininho, então eles formavam esse clube chamado Associação Atlética Sol Nascente. Então, a experiência de Jardim Escolar Feliz Savastano nasceu nesta época, através de um trabalho feito nesses grupos comunitários que estavam criados. O professor Valdemar Ramos, que era da Fundação dos Professores, ele vendo o entusiasmo daquela criançada e a gente lá falando nos programas, ele achou que era interessante a participação nossa para a criação de um grupo escolar. Então, lançou-se a campanha para a criação do grupo escolar, que eu carinhosamente guardo a primeira lista, está em minha mão, a primeira lista daqueles primeiros do Jardim Paulista que construíram para a criação do primeiro grupo escolar. E nós saímos de rua em rua, aquela criançada, aquela juventude, e cada tijolo que era arrecadado era implantado
para a criação desse grupo escolar. Mais tarde, em 1967, nós vamos a ter na presidência da Associação Amigo de Bairro, um que eu ainda hoje vivo, está lá com sua família, muito importante, e ele foi um dos presidentes, que foi o Sr. José de Souza. José de Souza marcou o Jardim Paulista também, porque quando chegou aqui em São José dos Campos o médico Dr. José de Castro Coimbra, que hoje é deputado, ele chegou com todo aquele entusiasmo de médico dos pobres e fundou no Jardim Paulista, começou a levar para o Jardim Paulista consultas gratuitas. E essas consultas gratuitas funcionavam então na casa do José de Souza. Ele e sua esposa, a dona Aparecida Dalprado de Souza, cederam a casa. Então, vivia lotado aquela casa de crianças doentes e eles carinhosamente atendiam. Então, a Cida Dalprado de Souza já faleceu. O José de Souza ainda vivo, está lá. Agora, o outro assunto importante é a Associação Beneficente Cultural, o Brasílio Duarte foi seu fundador. Então, o seu Brasílio Duarte, aquela ideia social que ele tinha de fazer com a associação, que se criasse em São José dos Campos uma associação cultural, que hoje a gente vê com satisfação, praticamente a ideia de associação beneficente cultural, ele queria jogar no ar, jogar a ideia daquilo que praticamente hoje nós temos na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, distribuir cultura ao povo, de fazer com que o povo conhecesse através do trabalho da associação, de uma associação, a cultura. Isso aí veio ser possível posteriormente com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que está aí em plena atuação, trabalhando e levando a cultura para o povo. E hoje, até de maneira bastante acentuada, esse trabalho está sendo bastante acentuado, porque quem quer saber um pouco de São José dos Campos, de vez em quando passo lá, e não tem dúvida, lá estão os livros e alguns deles a gente pega e leva para casa. Até um dos últimos que trouxe foi a História de São José dos Campos, que foi escrita pelo Jairo, né, que já faleceu há pouco tempo em São José dos Campos. É normal, todo movimento social desencadeia-se num movimento político. Então, como eu tinha esse conhecimento social no Jardim Paulista, bastante acentuado, e posteriormente o professor Valdemar Ramos, envolvendo-se em campanha política de São José dos Campos, ele escolheu para ser um dos candidatos a vereadores pelo Partido Social Democrático da época, escolheu o Clementino, o jovem Clementino de Faria, né? Então, o Clementino era apenas um elemento ligado, que é a vida da juventude, rindo, alegre, participando das escolas, mas não tinha ideia, assim, de ser um dia representar São José dos Campos. Embora fosse um grande sonho do José Clementino de Faria ser representante político em São José dos Campos. Ele queria um dia deixar o seu nome na Câmara Municipal. E surgiu essa oportunidade, o Valdemar Ramos me convidando. Então, em 1963, nascia a primeira manifestação política no Jardim Paulista. Então, fui eleito vereador pelo bairro. Daí, praticamente, o Jardim Paulista passou, então, a ter a sua vida política, caminhou para a vida política, né? Certamente foi pela vontade da população, porque se eu fui eleito, a população me ajudou. E a população do Jardim Paulista me deu esses votos até por 2 vezes. Então, o Jardim Paulista queria a minha participação no âmbito maior, que era o âmbito da sociedade, âmbito da cidade. Agora, como vereador, claro, a gente tem que trazer benefícios para a cidade. Paralelamente a essa minha vida de vereador, que para me eleger vereador eu tinha que estar em contato com muita gente. E a gente não pode esquecer que em 1958, mais ou menos, eu tive a minha primeira participação em movimentos religiosos. Como foi essa participação? Eu, no Jardim Paulista, com todo aquele entusiasmo, com aquele ardor de juventude, lógico, com aquele ardor de juventude de 1958, 59, alguém ia se interessar em que ele desse uma mãozinha para a paróquia de São Judas Tadeu. Então, é claro, naquele entusiasmo de construção da paróquia de São Judas Tadeu, eu me acerquei de vários amigos, de várias pessoas que levaram para o Jardim Paulista a fundação, da fundação de uma sociedade que eu não conhecia bem, era a Sociedade de São Vicente de Paulo. Eu era meio arredio, a Sociedade de São Vicente de Paulo deve ser uma sociedade de conotação religiosa, e eu não estava preparado para enfrentar uma sociedade de conotação religiosa diretamente ligada à paróquia. Que como era muito polêmico, eu já comecei brigando com o padre,
porque ele era da UDN, eu era do PSD. Então não ia dar certo eu na participação religiosa. Mas depois, conhecendo a Sociedade de São Vicente de Paulo, eu vinha conhecer seus fundadores. É aí que nasceu aquele espírito de juventude ligada também ao movimento sindical. Por quê? Eu lendo a história do fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, que era o Antônio Frederico Zanam, em 1833, ele reuniu um grupo de jovens. O mais velho era entre 18, 19, 20 anos. O mais idoso tinha 40 anos, que foi chefe da mesa. São 7 pessoas sentadas na mesa, tudo jovens. Jovens estudantes da Escola de Direito da Sorbonne. Então, eram praticamente jovens sábios. Então, reunia-se aquele grupo de jovens e eu, sentindo então, na história daquele jovem, a forte conotação social do movimento, eu achei que era interessante a participação. Que eu pensava que era apenas um movimento ligado à religião. Daí eu era católico, não era muito praticante, então, mas depois que vinha conhecer aquela conotação social, aquele jovem estudante da Sorbonne, estudante de direito famoso, reunindo um grupo de jovens, criando a Associação de História e posteriormente a Sociedade de São Vicente de Paulo, pensando na pobreza, pensando nos trabalhadores que estavam sendo massacrados pela industrialização do mundo naquela época, que começava a vida industrial, e além disso, preocupado com as ideias que brotavam da noite para o dia na França, nesses idos de 1833, nasciam as grandes ideias. A prova disso é que em 1848 eclodia praticamente na praça o marxismo. Então estava aí o Marx, que era um grande filósofo, a grande filosofia de Marx, e outros da época, 1800. Esses jovens estudantes estão sentados na mesa, não. Se os ateus estão preocupados com os trabalhadores, nós cristãos temos que nos preocupar muito mais. Daí o que fez Antônio Frederico Zanam? Criou a Sociedade de São Vicente de Paulo. Então, no Jardim Paulista, quando eu conhecia a história da Sociedade de São Vicente de Paulo, não, aí há ambiente para a participação da juventude. Há ambiente, porque aí é um ambiente social, que a juventude estava preocupada com o movimento social e está aí. A questão trabalhista é tratada com muito carinho pela Sociedade de São Vicente de Paulo. A prova disso é que, posteriormente, tivemos a Aero Novaro, que se envolveu praticamente em defesa dos trabalhadores, dos sindicatos. Então, essa ideia fez com que, em 1963, nós fundássemos em São José dos Campos a primeira delegacia dos sindicatos mestres e contramestres, cuja fotografia aí tem. Então, criou-se o Sindicato dos Mestres e Contramestres, e que não podia deixar de ser, lá estava esse entrevistado também como diretor. Então eu era um dos fundadores. Então lá estava eu, o Zicão, já falecido, era o Zé Henrique, um dos fundadores, o Zé Henrique, o Risse, Oswaldo Risse, um dos fundadores, Francisco Moreno Ariza, hoje advogado, militante de São José dos Campos, um dos fundadores, e a delegacia Jacareí participando, a região toda participando, e nós fundamos então o Sindicato Mestre contra Mestre, na qual posteriormente eu fui um dos diretores, um dos interventores. Agora, voltando à Sociedade de São Vicente de Paulo, nós criamos então no Jardim Paulista a Sociedade de São Vicente de Paulo. Mas eram grupos reunindo de casa em casa, perdidos nas paróquias. Então, quando eu fui eleito vereador, eu disse, puxa, se eu fui eleito vereador, eu posso ter força de criar alguma coisa no Jardim Paulista que permita uma participação social mais acentuada. Então, aproveitando essa oportunidade que a política nos oferece, eu consegui, através de lei, uma lei na época votada pela Câmara Municipal, e doamos então uma área de terra para a Sociedade de São Vicente de Paulo, lá no Jardim Paulista. E essa Sociedade de São Vicente de Paulo teve uma projeção tão grande que hoje nós temos praticamente 4.000 membros dessa sociedade aqui em São José dos Campos. E a maioria, 50%, é jovens, atuantes e militantes em várias áreas da cidade. Então, nasceu dessa ideia. Em 68, nós criávamos, então, a nossa primeira sede da Sociedade de São Vicente de Paulo. E o seu primeiro presidente, então, Virgílio Bosquete, posteriormente, o primeiro Virgílio Bosquete já falecido, depois Norivaldo Oliveira Duarte, Vicente Oliveira, João Moura, eu fui presidente, e lá está a Sociedade de São Vicente de Paulo com todo o seu entusiasmo. Agora vamos perguntar, e o que faz a Sociedade de São Vicente de Paulo? É uma sociedade que, se nós analisarmos bem, ela tem uma conotação social muito importante, que é uma associação que permite que todos os seus membros sejam obrigados semanalmente a estar reunidos. Então, claro, é evidente que onde se reúnem as pessoas, nasce o movimento social, nasce uma vontade de permanecer, de fazer movimentos sociais. Então, praticamente essas reuniões são preparação para uma participação mais ativa.
Então, praticamente, a participação política da sociedade de São Vicente de Paulo é muito grande, por quê? Porque ela se reúne semanalmente e tem como fundador um estudante que também teve grande projeção política na França dos idos dos idos das grandes ideias iluministas. Então, na época das grandes ideias iluministas, a partir da Revolução Francesa, até 1833, data de fundação da Sociedade de São Vicente de Paulo, tudo girou em torno das questões sociais. Então, nós, vicentinos, ainda continuamos com esse mesmo ideal e estamos ainda nesta luta. Agora, como vereador, eu consegui ser reeleito? Eu consegui não ser reeleito, mas até hoje estou envolvido em política como suplente acentuadamente bem aproximado. Então, como primeiro suplente, eu afastei da política em 64, que achei melhor afastar, fiquei 16 anos afastado. Quando foi subitamente, 16 anos depois, em 1983, eu sou novamente convidado a participar. E outra vez, lá estava eu na Câmara Municipal, fazendo a minha militância política e procurando, de certa forma, trazer alguma coisa de útil para São José dos Campos. Falar da história de um bairro e não lembrar-se dos seus movimentos religiosos seria um pecado social. É um pecado mesmo, porque a gente deixa de dizer da participação religiosa no bairro. Nós temos que falar sobre a participação religiosa. Então, a paróquia de São Judas Tadeu, Jardim Paulista, ela tem uma história interessante, uma história muito bonita, que a participação social da população, ela cria um ambiente em torno do movimento que tem que ser lembrado. Então, a paróquia de São Judas Tadeu, ela mobilizou toda aquela população para que ela realmente nascesse. E na cabeça da paróquia não podia estar ligado o Padre João Guimarães. O Padre João Guimarães, então, não perdia tempo, estava sempre no Jardim Paulista, incentivando aquela população. E ele convocou, então, associações religiosas e a população em geral. E a juventude participava, nós tínhamos quermesse, muitas quermesses. E eu lembro perfeitamente bem que montava a minha barraca lá, bastante jovens colaborando, tinha a facilidade, a comunicação. Então, tinha essa ajuda muito grande, muito acentuada. E nasceu aquela paróquia que está lá. O que aquela paróquia trouxe ao Jardim Paulista? Trouxe um movimento social bastante grande. Graças à paróquia de São Judas Tadeu, hoje o Jardim Paulista é o que é. E é com a satisfação nossa, em torno dela se erigiu um verdadeiro movimento comercial, é o banco, casas comerciais. E o primeiro vigário da paróquia de São Judas Tadeu foi o Cirilo Paes, professor Cirilo Paes. Depois abandonou a igreja, mas não deixou de ter a sua grande participação. O segundo vigário tomou posse mais ou menos por volta de 69, 70, que era o Padre José de Almeida, que esteve à frente da paróquia até hoje. E foi um trabalho muito bem feito, porque graças a ele também outro bairro, que é Jardim Augusta, ganhou também uma igreja. Agora, marcante mesmo, que eu acho que foi marcante com relação ao movimento social religioso, foi a Sociedade de São Vicente de Paulo, que ela é feita, como eu disse, através de movimentos, pequenos movimentos, chamado Conferências Vicentinas, e reúne em várias casas. E desse movimento nasceu o Conselho Particular de São Judas Tadeu. E em 1968, nós inauguramos, então, a sede do Conselho Particular de São Judas Tadeu. E lá estava, então, as representações políticas. Na época era prefeito o doutor José Marcondes Pereira, que, aliás, muito contribuiu para que se tornasse realidade a fundação da sede oficial do Conselho Particular de São Judas Tadeu, que foi na gestão dele como prefeito que nós conseguimos uma doação. Os seus vereadores me acompanharam para a aprovação da lei, foi ele que sancionou a lei e foi ele que posteriormente também liberou as verbas aprovadas pela Câmara para que fosse possível realizar a obra social que lá está. Então, não posso deixar de esquecer a participação de Dr. José Marcondes Pereira. E depois seus diretores, o diretor da Sociedade de São Vicente de Paulo, que estão aí, alguns deles vivos, Norivaldo Oliveira Duarte, que é uma juventude, com toda a mocidade dele, enfrentou de peito aberto e conseguiu fazer com que aquela sociedade antes composta de pessoas mais idosas, daqui a pouco transformou-se numa sociedade de jovens.
E perguntarão, jovens comuns que não estudam? Não, muitos deles hoje formados mesmo em cursos superiores, né? Tem aí alguns advogados, engenheiros, tudo membros da Sociedade Civil de São Paulo, que nasceu praticamente daquele movimento de jovens no Jardim Paulista. Eu, por exemplo, conheço um deles, é o Norival, que já tinha dito, o outro é o Geraldo